Glória a Deus. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Amém? Nosso Deus que está aqui no nosso meio, Ele é presente. Ele estava com a gente durante o dia todo. Está aqui nessa noite, né? E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós temos estudado sobre discipulado. E discipulado é a nossa vida, certo? A gente tem estudado isso e é um dos lemas da igreja, né? Aqui da nossa igreja, que aqui discipulado é a nossa vida. E nós vimos a semana retrasada, sei lá quando foi, né? Passa um tempo aí, a gente falou que discipulado é ter o caráter e as práticas de Cristo como modelo de vida. Então esse é o nosso objetivo, né? É a gente ter o caráter igual ao de Jesus e viver como Jesus viveu. Esse é o desafio do crente, né? Do cristão verdadeiro, é ter o caráter de Cristo e viver como Cristo viveu. Esse é nosso alvo, né? E não sei se vocês lembram, eu falei que eu tinha em casa um livro do tal do Sêneca, e na verdade eu pensei que o livro era sobre a velhice, mas na verdade é sobre a brevidade da vida. É interessante esse livretinho dele, certo? Ele fala umas coisas aqui sobre como a vida é curta, né? Mas na verdade, se a gente souber usar o tempo de vida que Deus nos dá, a vida é suficiente. Às vezes a gente desperdiça a vida, a gente joga fora anos da gente. E aí quando a gente se acorda, a gente rapaz, joguei fora não sei quantos anos. E aí a gente diz, eu não tive tempo para fazer isso. E ele defende que isso é mentira. Se a gente diz, eu não tive tempo para fazer isso, ele diz, isso é mentira. Você teve tempo, você não organizou o seu tempo, né? Então, só corrigindo, né, que eu tinha dito que o Sêneca tinha sobre a velhice, mas na verdade quem tem é um outro escritor chamado Cícero, e ele fala, então, um livreto também de Cícero, e ele fala sobre a velhice. Então, um fala sobre a brevidade da vida, como a vida é curta, né? Mas é suficiente, irmão. E ele diz, não é o número de tempo que você vive, não é quantos anos você vive, é o que você faz com o tempo que você viver. Repare que coisa diferente. Então não é a duração da sua vida, você vivendo, sei lá, 80, 90 anos, isso não é o mais importante. O mais importante é o que você faz com o tempo de vida que Deus lhe dá, né? Então é algo interessante. Nós então falamos que o caráter, né, que é o caráter de Cristo, o discipulado é o caráter de Cristo. A gente falou que o caráter é algo que é esculpido, como você pegar, eu falei aqui, né, você pega uma madeira e você começa a desenhar um negócio na madeira. Você tem um formão, você tem, né, quem trabalha com isso, aí vai desenhando na madeira e você faz, sei lá, o rosto de alguém, desenha uma paisagem. E o caráter tem a ver com isso. Na verdade, para a gente se tornar igual a Cristo, ele vai ter que tocar na gente, tirar uma coisinha, botar outra, né? Às vezes Deus precisa mexer em áreas da nossa vida para que a gente fique sendo aquilo que Cristo quer que a gente seja. Então ele vai mexer. E aqui é uma coisa que a gente sabe: se alguém vem para Jesus e não quer ser trabalhado por Jesus, não vai aguentar. Ninguém que vem para Cristo e que não quer ser tratado vai aguentar, vai sair. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque seja eu, seja você, todos nós, de uma forma ou de outra, Jesus vai mexer, né? Ou seja, a gente está até brincando, venha como está, né, Mário? Mas quando a gente vem, Deus trabalha na gente. É ou não é? Então essa ideia de venha como está e fique como está não é cristã. Isso é para encher a igreja de gente. Então quando a gente vem para Jesus, a gente tem que botar isso na cabeça: Ele vai mexer na minha vida, Ele vai mexer.
Ele vai mexer com como eu penso, entendeu? Ele vai mudar a minha mentalidade. Ele vai mexer. Isso é discipulado. E nós vamos ajudando um ao outro para que cada um da gente comece a se parecer com Jesus. Mas mesmo que a gente não haja, mesmo que não haja uma pessoa ajudando a outra, Deus mesmo, Ele trabalha na vida da gente. Amém. Ele fecha a porta, Ele abre a porta, né? Ele deixa algumas coisas às vezes até ruins acontecer. Para quê? Para que a gente se acorde, né? E aí Ele trata com a gente, certo? Então, não adianta querer seguir a Cristo, ser um discípulo dele, se não quiser deixar Jesus tocar. Não adianta. Se você não quer deixar Jesus tocar em você, não adianta ser crente. Não adianta. Mas só, na verdade, é perder tempo. Então, quando você vem para Jesus, você diz: Senhor, o Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor, não estou falando gente, não estou falando ser humano, Deus, o Senhor pode fazer na minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor pode mudar a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Amém. Tem que ser assim. É o vaso que vai ser quebrado e Deus vai fazer um vaso novo, mas não tem jeito. Certo? Eu quero que a gente guarde isso aqui. Caráter, né? É o que a gente é. A gente falou isso, né? Só vou falar isso para a gente entrar no assunto mesmo a partir dessa semana. Caráter é o que a gente é quando estamos sozinhos. Então, quando você está sozinho é que mostra quem você é. Porque quando a gente está debaixo dos olhos de alguém, seja uma autoridade, seja, sei lá, um pai, uma mãe, seja alguém que você respeita, a gente se contém, né? Mas quando você está sozinho é que mostra quem você é. Quando você está sozinho, quando você está sem ninguém olhar, sem ter ninguém, é que mostra exatamente quem você é. Certo? Então o caráter da pessoa vai ser conhecido, digamos assim, no secreto. Secreto. Né? É como você é no secreto que vai ser você, digamos, no público, né? No meio dos outros. O que você é, sem ninguém ver, tem que ser igual ao que você é quando todo mundo está olhando. Certo? Isso é discipulado. Isso é o propósito de Deus para nós, certo? Então, ter caráter significa apresentar de modo constante certas características comportamentais ao ponto tal que um indivíduo pode ser distinguido de outro por meio de tais características. A gente viu isso na semana que eu ministrei aqui, eu estou só relembrando aqui. Então, na verdade, a gente vai começar a mostrar coisas na vida da gente e as pessoas vão começar a identificar na vida da gente que aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, ele tem isso aqui, ele tem um caráter, um cara de caráter, né? Ele é uma pessoa, por exemplo, você dá a palavra e você cumpre com a sua palavra, né? Você diz, eu vou, eu não vou, né? Se você não tem certeza, não diga nada, não está com certeza, não diga nada, né? Então, mas você dá uma palavra, então você cumpre. E aí você vai começar a ser conhecido. A pessoa vai dizer, você conhece fulano tal? Você diz, conheço. Né? Mesmo que você não conviva com a pessoa, mas o caráter da pessoa vai começar a ser conhecido no lugar onde ele fica, onde ele vive. Certo? Alguém vai dizer, não, fulano de tal eu conheço, eu sei que é uma pessoa direita, eu sei que a pessoa é assim, eu sei que realmente é crente, né? Você já viu pessoas que às vezes dizem assim, não, esse aí é crente mesmo, esse aí é de Deus mesmo. Né? Não estou falando de perfeição é só Jesus que é perfeito, né? Mas estou falando de homens e mulheres que querem realmente aqui na terra mostrar Jesus. Amém. Certo? Essa é a nossa proposta nesse dia, né? Eu queria ver com os irmãos, eu parei aqui, ó, Filipenses 2,5, abra por favor aí Filipenses 2,5, é um versículo da Bíblia, né? Eu queria que vocês abrissem. Alguém lesse aí, que é irmão? Filipenses 2,5. E aí, galera? Quem achar pode ler, qualquer versão. Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus,
Ok. Então esse versículo ele é demais, né? Ele diz assim, seja, na versão que o Anderson leu, o cenário Anderson leu, seja a atitude de vocês igual a do Senhor Jesus, né? Repare, seja a mesma, né? A mesma atitude de vocês igual a do Senhor Jesus. Esse negócio é interessante, irmão. E é o desafio do discipulado, né? É o desafio do cristão. Seja em você a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Nessa versão. Tem uma versão que é essa daqui, olha, chamada King James Fiel, 1611. Brincadeira. Ele diz assim, olha, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Ele diz que haja em você a mesma mente que tinha em Jesus. Então eu tenho que ter uma mente igual a de Jesus. Repare que coisa. Então a minha mente tem que ser igual a de Cristo. E a Bíblia diz que tudo que eu tenho que pensar, né? Ali mesmo em Filipenses ele fala que tem que ser puro, justo, honesto, amado, de boa virtude, de bom louvor. Eles pensem nisso. Então esse versículo tem a ver com o que a gente está falando, é que a gente tem que ter a mesma mente, aí a versão, a mesma atitude, certo? A gente vai ver mais, aqui é outra versão da Bíblia, né? BLTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional, certo? É para como ele coloca, isso pensai, sentir dentro de vós. Aquilo que foi pensado, sentido também dentro de Cristo Jesus. Então tudo que você sente e tudo que você pensa tem que ser a mesma coisa que Jesus sentia e pensava. Então o discipulado é sim um grande desafio do cristão, ou seja, ser um discípulo de Jesus. E é um grande desafio, mas com certeza agrada aos céus quando a gente pega esse caminho aí, certo? Então, pensar e sentir dentro de vós, como Cristo pensava e sentia dentro dele. Amém? Amém. Essa palavra aqui nesse texto, né? Filipenses 2,5, que é tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude, tende em vós o mesmo sentimento, certo? Essa aqui, certo? Ele chama ali froneu. E o que é pensar a mesma coisa que Jesus? Repare, irmão, é ter entendimento, ser sábio, sentir, pensar. Então a palavra lá quer dizer isso. Essa palavra aqui é, no original, que é, a gente pronuncia froneu, que é isso aí, mas tem mais coisa, repara. Logo esqueci. Ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si, ser modesto, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, apesar de correta, exceda os limites da modéstia. Também é isso, né? Então eu vou pensar, eu vou sentir e tal, mas eu vou sempre entender que eu tenho que ter modéstia. Modéstia é você saber ser humilde. Jesus, ele foi a pessoa, pisou nessa terra, a melhor pessoa que pisou nessa terra foi Jesus. Mas mesmo com tudo que ele era, Deus, depois que ele veio para a terra, se fez aqui, né, filho do homem, ele era humilde. Apesar de ser perfeito, né, ele era humilde. Então essa ideia de crescer, de querer ser igual a Jesus, não vai fazer a gente ser soberbo, não vai fazer a gente achar que a gente é o bom, entendeu? Não. A gente vai mostrar que mas não vai ficar soltando foguete, dizendo eu sou o cara, eu sou bom, tal, não. Você simplesmente, todo mundo vai ver. Não adianta, todo mundo vai ver. Uma luz que está no alto, né? Jesus até falou, você tem que pegar a luz e botar no alto, no gancho lá. Você não vai pegar uma luz e esconder debaixo da mesa. Então a luz que está no alto, não tem como ninguém, as pessoas não veem. Se você construir uma cidade em cima de um morro, que era o costume da época, não tem como
como esconder uma cidade em cima de uma montanha, porque está no alto, tem luz, todo mundo vê. Mas nós não vamos nos achar, nos ensoberbecer, achar que a gente é o tal, é o bom, porque a gente está seguindo a vontade de Deus, certo? Vamos lá. Pensar ou refletir sobre a própria opinião. Ser do mesmo pensamento, isto é, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista, ser harmonioso, isso é, tem de vós o mesmo pensamento, certo? Ou o mesmo sentimento. Dirigir a mente para algo, procurar esforçar-se por cuidar dos próprios interesses ou vantagens, ser do partido de alguém, apoiá-lo nas causas públicas, da Bíblia, né, interlinear, tem isso aí. Então, tendo em vós o mesmo sentimento, é isso tudo aí, que houve também em Cristo Jesus, né? Sentir, pensar, se comportar, ser modesto, né? Ou seja, não querer se aparecer, igual a Jesus Cristo, irmãos. Então, essa é a nossa vontade, né? Algumas frases que eu achei interessante. Essa foi do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele diz assim: o caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é a coisa real. Deu para entender esse negócio aqui? Eu lembro de novo. O caráter é como uma árvore. O caráter da pessoa é uma árvore. E a reputação como sua sombra. O caráter, sombra. O caráter da sombra, né? O caráter da pessoa é a árvore. E a árvore, além de dar fruto, ela dá sombra. A sombra é o que pensamos dela. A árvore é a coisa real. Então a sombra não é a árvore, mas a sombra reflete a árvore, certo? Então o nosso caráter, ele vai projetar, né? E aí vai refletir você, certo? Vai ser a sua reputação. Qual é a sua reputação, né? Qual é? A gente tem que pensar sobre isso, né? É a sombra, ser a face da pessoa. A sombra projeta, né? Você projeta a sombra. Repare isso aqui, que negócio interessante. A gente está pensando em, eu tenho que ter os mesmos pensamentos que Jesus tinha, certo? Eu tenho que ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Repare essa frase aqui, ó. Vigie seus pensamentos, eles tornam-se palavras. Então, o que você pensa, mais cedo ou mais tarde você fala, certo? Você vai ficar com o negócio na cabeça, mais cedo ou mais tarde a gente fala ou faz, né? Suas palavras, elas vão se tornar em ações. Por isso que é perigoso você estar com um negócio ruim na cabeça, porque aquilo ali, aí você começa a falar aquilo, depois você começa a falar aquilo, você vai começar a fazer aquilo. Então a gente tem que ter cuidado. Então, vigie as palavras, elas tornam-se ações, vigie suas ações, elas se tornam seus hábitos, vigie os seus hábitos, eles formam o seu caráter. Então aquilo que você você faz sem nem pensar mais, vai fazer o seu caráter. E aqui, irmão, vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Então perceba como as coisas são. Você pensa, quando você pensa, você começa a falar. Você começa a falar, você começa a fazer aquilo. Aquilo que você faz vira um hábito, um costume. E aquilo que vira o hábito vira o seu caráter, vira você. E o seu caráter mostra qual é o seu destino. Então tudo que a gente faz a vida toda, aquilo ali vira um hábito, né? Vira um hábito. E o hábito fica, às vezes tem pessoas assim, não, mas eu não consigo deixar isso, tirar aquilo. Como não? Você não nasceu com isso. Mas por pensar aquilo, por falar aquilo, por fazer aquilo vira um hábito, vira um costume. E o costume vira o seu caráter, vira você. O que você faz vira você. E você, o que você faz vai dizer para onde você vai, qual é o seu destino. Então a sua vida vai estar dizendo
ao seu final. Então a gente tem que pensar sobre isso. A minha vida revela o meu fim. Por isso que a Bíblia diz que tem caminhos aos homens parece ser bom, mas o caminho dele é caminho de morte, né? Ou seja, a minha vida revela o meu fim. Sabe, quer saber qual é o seu fim? Eu estou puxando um pouquinho, irmãos, né? Quer saber qual é o seu fim? É você olhar para a sua vida. Você já sabe o seu fim. Já sabe. Deus não precisa nem revelar nada. Você já sabe o seu fim. Se você continuar fazendo aquilo ali, já sabe onde vai dar. Isso é por quê? Porque você pensou um negócio, olha, você começou a falar aquilo, depois que você começou a pensar e a falar, você começou a fazer, depois que você começa a fazer, aquilo ali vira um hábito, depois que aquilo vira um hábito, aí transforma-se em você, e depois que você se transforma naquilo ali, só Jesus para libertar mesmo, e aí aquilo ali mostra o final da sua vida. A gente já sabe o final. A gente já sabe o final do início. Se a pessoa não mudar, a gente já sabe o final do início. Isso não é só para qualquer um de nós, irmão. Qualquer um de nós. Certo? Essa outra frase aqui, ó, não espere que os outros confiem em você. Se sabe que pode trair essa confiança. Trabalhe seu caráter antes de trabalhar seus relacionamentos. John Maxwell. Então não espere que as pessoas confiem em você se você sabe que vai trair a pessoa. Trate primeiro você e depois você vai, trate primeiro seu caráter antes de ter relacionamentos. Então é aquela coisa, eu vou ser seu amigo, mas na minha cabeça, vou passar a rasteira nele. Então eu vou casar com essa mulher, mas eu vou trair ela com outra. Então para que vai casar? Para que vai ser amigo de alguém que você sabe que você não quer dar confiança? Então essa frase, esse é um irmão nosso dos Estados Unidos, ele fala isso é interessante. Então não faça, não tenha relacionamento com pessoas que você já está na cabeça que você vai passar a perna. Não entre nessa, você não vou entrar nessa, não vou fazer relacionamento com essa pessoa que eu já estou na minha cabeça dizendo eu vou, mais cedo ou mais tarde, não tiver oportunidade, eu passo a perna. Pelo contrário, você trabalha você primeiro, eu vou ter que me comportar, eu vou mudar algumas coisas na minha cabeça, eu vou me ajeitar, aí sim eu vou ter relacionamento com essa pessoa, com essa outra. Isso é ser discípulo de Jesus. Então não adianta você querer estar andando com pessoas, eu sempre digo, não adianta andar com alguém que você não tenha propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de você andar com fulano de tal? Qual é o propósito? Se não tiver propósito, a gente não deve andar com ninguém. Se você não tem propósito, você não deve andar com ninguém. Então todo mundo, seja homem, seja mulher, jovem, velho, rico, pobre, você só deve andar com alguém se você tiver propósito, ou seja, eu tenho uma intenção boa para andar com essa pessoa, eu quero realmente fazer bem a ela e ser abençoado por ela, senão não entra, certo? Isso é ser discípulo. Jesus tinha uma multidão de gente, mas Jesus não contava seus segredos para todo mundo, não. Ele mesmo diz, eu não vou chamar você mais de servos, mas eu vou chamar de amigos, porque os amigos a gente conta segredo, a servo ele não conta. Jesus falou isso. Então Jesus tinha um monte de gente, era multidões seguindo ele. Tinha outros, mais perto tinha os 12, e dos 12 tinha 3. E eram os 3, Pedro, Tiago e João, que Jesus se revelou mais. Não é diferente não. Ainda hoje é a mesma coisa. Eu não sei se vocês assistiram. Quem assistiu esse filme? A Ana, né? A Forja. Assistiram? Né? Foi agora, em 2024, ano passado, teve um filme, saiu do cinema e tal. Né? E o que é que esse filme ensina pra gente? O nome do filme é A Forja, certo? Quem não assistiu, vale a pena assistir.
Esse rapaz aqui é filho dessa moça no filme, certo? Essa mulher aqui, essa senhora, é uma mulher de oração. E esse rapaz aqui era dono de uma empresa. Não é isso no filme? O que acontece? O marido dela, né, pai desse rapaz aqui, abandonou eles. Então ele era cismado com o pai, ele queria papo com o pai. Esse rapaz aqui, certo? Ele queria papo com o pai. O que é que esse menino queria no filme? Ele queria só estar jogando videogame, não sei o que lá, só brincando. E a mãe se matando para trabalhar e dando comida a ele. A mãe disse o seguinte: olha, se você não trabalhar, eu não vou dar mais nada para você não. Aí ele fica olhando assim para a mãe: você só quer ficar aí na casa, um homem desse, né? Um rapaz, você só quer ficar na casa sentado, jogando na televisão, não sei o que lá, não. Eu não vou botar mais comida, você vai ter que ir trabalhar para você comer. Aí ele foi procurar emprego, né? E aí quando ele chega numa loja, aí quem estava lá era esse rapaz aqui, que era o dono da empresa, certo? E aí ele se inscreve lá e esse cara vem e pergunta a ele: você quer o que aqui, rapaz? Aí ele disse: não, eu quero trabalhar, mas aqui não vai dar certo, não sei o que lá. Por quê? Aí começa a conversar, aí ele disse: não vai dar certo, venha. Quem é você? Ele era o dono da empresa. Esse cara aqui era o dono da empresa. Ele começou a trabalhar na empresa. E esse rapaz aqui, ele tinha um grupo na casa dele de discipulado, na casa não, em algum lugar que eles se reuniam para fazer, conversar sobre Jesus, sobre as coisas e tal. E que mais? E aí um monte de gente lá na casa dele, né? E me ajuda aí, teve um acidente, não foi? Teve um acidente com o filho dele e o filho dele morreu. O cara estava bêbado. E o cara atropelou a filha dele, isso no filme, né? E a menina morreu. Aí o cara ficou preso e tal. E esse cara aqui, ele perdoou o cara que matou a filha dele, atropelado. O cara estava bêbado. E o cara que ele perdoou, depois que ele saiu da penitenciária, ficou junto com ele no lugar onde ele se reunia para conversar e falar de Jesus. Certo? Aí pare a vida dele, ele chega, o filho dele, a filha, foi filho, o filho foi filha, foi morto por um cara dirigindo alcoolizado, matou a filha dele e ele perdoou o cara. Aí esse rapaz se converteu e começou a participar das reuniões na casa dele, no local onde ele estava, certo? E aí ele começou a falar para esse menino aqui, a evangelizar, e dizer: rapaz, sua vida pode mudar, barará. E aí ele botou ele para trabalhar, e quando ele está trabalhando, quem é que chega na empresa? O pai dele. E ele era invocado com o pai, por quê? Porque o pai abandonou a mãe. E aí ele sai, não quer saber mais disso não, tal, mas aí o rapaz chama ele, né? E orienta, e ajuda, certo? E vai levando ele para as reuniões, até que ele entende que ele tinha que perdoar o pai dele. Por quê? Porque se ele não perdoasse o pai, ele não ia conseguir ter uma vida boa, né? Ele não ia conseguir seguir a vida. E às vezes a gente não tem um monte de mágoa das pessoas, do pai, da mãe, sei lá, ou alguém que fez alguma coisa com a gente. Aí é quando ele conta a história, alguém conta a história, um menino que ele tinha perdido, eu vou repetir isso aqui, ele tinha perdido a filha atropelada por um cara bêbado, e ele perdoou o cara. Ele perdoou e depois ajudou esse rapaz a ter uma nova vida. Então o filme forja, né? Isso, as coisas da vida, sabe? Cutucando a gente, tirando coisa ruim da gente. Porque se fosse você, ou se fosse eu, o cara atropelasse minha filha, bêbado, e matasse ela, é você perdoar. E além de você perdoar, você ajudar ele. Bem, se é fácil um lance desse. Não, né? Não, certo? Mas isso acontece não é só em filme, não, isso acontece. A gente tem alguns testemunhos, né, de pessoas que fazem isso, mas é complicado, não é? E para você chegar a esse nível de perdoar um rapaz que matou a sua filha, atropelado, bêbado, se fosse um acidente, né? Quem dirigindo, né? Se bateu, pá. Você tem que estar, né? Você tem que estar igual a Jesus. Porque Jesus, quando ele estava matando ele, qual foi o negócio que ele disse lá na cruz? Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo, né? Os caras matando ele dizendo: perdoe ele não sabe o que está fazendo. E
Estevão também falou isso. Vai perdoar essa turma aí. Nós não sabem o que estão fazendo. Estão me matando, mas não sabem o que está fazendo. Como não sabe, né? Então, esse é o filme. Eu aconselho vocês a assistirem. E o nome, a forja, é justamente isso. É algo que vai mexer na gente para fazer a gente ficar melhor. Certo? E por que Deus tira as coisas da gente? Pai, mãe, mulher, Irmão, filho. Aí a gente pode pensar assim, né? Que Deus tira aquilo que eu falei antes, né? Às vezes as pessoas seguem caminhos que vai no lugar errado, né? E aí Deus não tira, Deus permite, até porque Deus dá uma liberdade ao homem, né? Uma certa liberdade. Às vezes a gente segue caminhos e são caminhos que levam a gente para a morte mesmo. Certo? E aí não é Deus permite, né? Como a gente a gente sabe que Deus não fez você, né, Dantas, nem a mim, nem ninguém como um boneco, né? Você é uma pessoa que tem que decidir a sua vida. Então quem é que vai decidir a sua vida? Sou eu? É você, entendeu? Quem tem que decidir o que você quer da sua vida é você. Não é nem mãe, nem pai, nem filho, nem mãe, nem irmão. É você que tem que decidir o que você quer. Aí você vai dizer, mas eu não consigo. Aí outra história. Aí você vai buscar quem pode, que é Deus. E você vai buscar amigos que realmente querem o seu bem. Entendeu? Mas a gente colhe o que a gente planta. E também a vida, né? A pergunta, a gente sabe que a vida é assim. A vida aqui na Terra, por isso que a gente nosso sonho não é ficar eternamente aqui nessa Terra. Por quê? Porque todo mundo aqui nessa Terra um dia vai morrer. Seja bom, ruim, seja rico, pobre, branco, preto, seja o que for, um dia vai morrer, todo mundo morre. E a morte é um resultado do pecado. A gente sabe disso. É por isso. Vamos lá. Então, repare, discipulado, diga comigo aqui, leia aqui comigo, discipulado, forjar a imagem de Cristo. Então, o que é discipulado, ou ser discípulo? É você ter a imagem de Cristo. É você ser forjado na imagem de Cristo. Pense como é difícil. Você ser parecido com Jesus. Então, discipulado é para isso. Então, a gente vem para a igreja aqui todo dia para quê? Para que uma palavra, uma atitude, uma oração, alguma coisa mexa com a gente. Quando a gente sai daqui, a gente sai, rapaz, eu saio melhor do que eu entrei, né? Alguma coisa o pastor falou, o irmão falou, a irmã falou, que eu peguei para mim, aquilo ali eu peguei para mim. Aí você pega aquela semente, você põe dentro do seu coração. Você diz, olha, pelo menos aquilo ali eu entendi. Pega para você. E aí vai forjando. Aí na vida, né? Vai forjando. Ou seja, vai tirando o que não presta da gente. Até que a gente vá melhorando a ficar a imagem de Cristo, certo? Então o discipulado é forjar a imagem de Cristo. Repare, o objetivo do discipulado não é ensinar como devemos fazer, mas como devemos ser. 1 João 2,6 diz o que lá? Eu sei de cor, mas leia aí. Discipulado não é ensinar como devemos fazer, mas como devemos ser. Qual é a diferença? Quem achou? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Versículo interessante. 1 João 2,6, aquele que diz, né, que afirma que é dele, né, ou que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Como é que eu devo andar? Andar como Jesus andou. Ou ser como Jesus foi. Então, discipulado não é que você não vai ensinar a pessoa a fazer as coisas, não ensinar você a orar, não ensinar você a isso, mas é muito mais do que ensinar a pessoa a fazer as coisas, é ensinar a pessoa a ser. Olha, eu vou mostrar para você que você tem um modelo aqui, o modelo é Cristo, olha, Jesus, pai, você conhece Jesus? Vamos conhecer Ele, é na Bíblia. Sabe como é Jesus? Você tem que ser igual a Jesus. Um desafio, mas é isso. Você tem que ser igual a Jesus, você vai ensinar a pessoa a ser. E quando a pessoa o que é que acontece? A pessoa faz. Não tem como. Se você mudar por dentro, você muda por fora. Não tem como. Eu já contei aqui, mas é sempre bem-vindo, né? As pessoas ouvem.
estava uma entrevista, um pastor, Billy Graham, foi fato, isso aconteceu, estava Billy Graham e estava um filósofo, um estudioso. Aí chegou um cara mendigo, o cara estava todo sujo, a unha grande, cabelo sujo e tal. Aí ele entrando, e aí o filósofo mostrou a imagem e perguntou o repórter. O repórter perguntou ao filósofo: o que é que você vai fazer com esse cara aí? Aí o filósofo disse: eu vou cortar o cabelo dele, pá, vou dar um banho, vou botar uma roupa nova, vou cortar a unha, tal, né? Vou ajeitar ele todo. Aí todo mundo: que coisa bonita, legal, tal. E aí pergunta a Billy Graham, o que é que você propõe para ele? O que é que o Evangelho apresenta esse homem? Ele disse: eu vou botar pelo Evangelho um homem novo dentro dessa roupa velha. Por quê? Porque se você mudar dentro, você muda fora. Se você mudar o coração, você muda fora. Mas se você não mudar o coração, você pode estar vestido de ouro. Você pode estar vestido de ouro, sapato de ouro, roupa de ouro, chapéu de ouro, e você não é ouro. Certo? Então, o discipulado é você levar as pessoas a mudarem de dentro para fora. Não é faça isso, aquilo, outro, reze não sei quantas orações, faça tantas orações e tal. Tudo isso é importante, mas não é o centro da coisa. Não é, certo? Então tem que ser. A palavra forja, né, que é do filme, e é aqui que a gente está levantando, né, diz respeito a modelar, fabricar por meio da forja, ou seja, é como colocar algo numa forma e fazer uma cópia semelhante à forma original. E é exatamente isso que temos que fazer, modelar o nosso caráter como de Cristo. Então a forja é você pegar um modelinho, um modelo, e você pegar e você vai fazer um igualzinho. Então o nosso interesse, o interesse do Espírito Santo na minha vida é me fazer igualzinho a Jesus. Se ele conseguir isso, ele cumpriu a missão dele. E ele precisa da minha cooperação, né? Deus opera e eu coopero. Deus faz e eu ajudo ele na minha vida. Então, discipulado é forjar a imagem de Cristo. Forjar é isso, irmão. Você pegar um modelo, né? E você fazer igualzinho ao modelo aí. Igualzinho. Essa é a proposta, certo? Eu sempre digo que é diferente modelo de molde, né? Por exemplo, eu posso ser para você um modelo. Você olhar para mim e dizer assim: o pastor Vanilson, isso aqui dele é legal, isso aqui é legal, isso aqui é de Deus, né? Isso aqui é legal, isso aqui é de Deus. Mas você ainda vai encontrar alguma coisa que não está perfeito. Então eu posso ser seu modelo, mas Jesus, ele é muito mais do que o modelo, ele é o nosso molde. Certo? Por quê? Porque tudo em Jesus é perfeito. Então se eu fizer exatamente igual a ele, eu estou acertando igual a Jesus. Certo? Por isso que a gente olha para a pessoa, mas olha como modelo, não como molde. Certo? Você não tem que olhar para um irmão, seja para quem quer que seja, e dizer assim: eu quero que ela seja, ou ele seja o meu molde. Você pode dizer: eu quero que seja o meu modelo. É diferente, irmão, certo? O meu modelo, mas não é meu molde. E só que aqui a ideia é a gente ficar igual a Jesus. Não existe, nunca existiu, nunca vai existir ninguém como ele. Então, se eu seguir, né, e sair, irmãos, pelo amor de Deus, se eu ficar parecido com Jesus, que pessoa especial eu vou me tornar? Se você ficar parecido com Jesus, né, como a gente fala, pensar igual a ele, falar como ele fala, sentir o que ele faz, se comportar como ele, que pessoa especial você se torna? Às vezes a gente, né, hoje na internet fica seguindo A, B, C, artista tal, influência não sei quem lá, pastor não sei das quantas, padre tal, não sei lá. A gente fica seguindo tanta gente, beleza, mas eles são só modelos. A gente tem que coisar Jesus como o nosso molde. Isso é discipulado.
A gente tem que fazer isso na nossa vida, a gente tem que mostrar às pessoas que é assim. Pessoal, olha, eu estou propondo para você um negócio muito grande. Eu não estou propondo a você para você ser dessa igreja, você ser crente. Estou propondo a você para você ser igual a Jesus. Esse é o desafio, certo? Esse é o desafio. Vamos ler aí, Efésios 4, 11 a 15. Quem achar, ajuda, lê para a gente ganhar tempo. E porque Deus deixou matar ela Para salvar a gente. Se ele não morresse, ele não salvava, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Vamos lá, Efésios 4, 11, vá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aí vai a ideia, né, da existência de pastores, profetas, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Qual é? É para que essas pessoas ajudem as outras a desenvolver o seu ministério, né? Para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus ou de Jesus. Cheguem a ser varão, né? Varão perfeito. Chegue à unidade da fé. Para que a gente não fique sendo levado por qualquer vento de doutrina. É o que o texto diz, né? Poderia falar tudo. Mas querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para que todos cheguem a ser igual a Jesus. O desafio do discipulado é esse. É todos os crentes iguais a Jesus. Esse é o desafio. É o meu desafio pessoal, é o meu desafio como pastor, é o meu desafio como irmão. É eu ser e fazer os outros serem. É por aí, irmão. Essa frase aqui de Sócrates é: aquele que move o mundo deve primeiro mover-se a si mesmo. Às vezes a gente quer mudar o mundo, irmão. A gente vai dizer: eu quero mudar o mundo, eu quero que o mundo seja diferente, eu quero um mundo melhor, um mundo de paz, paz e amor, um mundo não sei o que e tal. Aí você diz: beleza, isso é joia, essa visão é legal, é boa. Mas a gente pergunta: você mudou? Como é que você quer mudar os outros se você não muda você mesmo? Como é que você quer mover o mundo todo e você não move você? Então, discipulado é algo sério pra caramba. Esse negócio, esse assunto discipulado é muito sério. E é para crente, para quem é de Deus mesmo. Porque não é para todo mundo, não. É para quem é de Deus mesmo. Né? Quem é de Deus mesmo. E mesmo assim, quem é de Deus ainda vai ter que suar, vai ter que ralar. Entendeu? Vai ter que querer mesmo. É um desafio todo dia, a vida toda. Por isso que às vezes a gente parece que a gente dá umas descidas, uma subida. Porque tem dias que a gente está, né? Que a gente diz bem assim: se Jesus vier agora, acho que eu vou ser o primeiro da fila. Aí tem outro dia você diz: eu acho que eu vou na rabada, eu vou lá no final hoje. Né? Eu vou lá no final, eu só vou subir assim, segurando o pé de alguém. Vai subir, irmão. Não vai segurando o pé, não, vai subir. Certo? Por quê? Porque é um desafio de todo dia, um desafio de todo dia. A vida toda. Certo? Mas é isso que Deus quer pra gente.
Então guarde essa ideia, né? Quer mudar as coisas, mude você primeiro. Não é uma coisa assim, que a gente, incoerência, você diz assim, eu quero mudar. Às vezes a gente quer mudar a pessoa, né? Por exemplo, eu sou casado, eu digo, vou mudar minha mulher, eu quero mudar ela. E que negócio é esse, mudar ela? Mude você, Vanilson. Tem que mudar é a mim, não é ela não. Às vezes a gente casa, né, com essa história, vou mudar minha mulher, então quando casar eu vou mudar ela, ou ela vai. Não vai nessa não. Porque cada um tem que entender que tem que mudar a si mesmo, entendeu? Eu tenho que entender que eu tenho que me mudar. E aí quando eu consigo fazer isso em minha vida, aí eu vou começar a fazer na vida dos outros, eu vou influenciar. Quem não casou, não casa com essa ideia não, que você vai entrar na esparrela, certo? Casar para mudar os outros, é problema, não vai nessa não. Desse camarada eu contei uma vez aqui a história dele. Ele era um indiano, ele veio lá na Índia e ele era crente, cristão. Sadhu, o nome dele é Sadhu Sundar Singh. Ele era cristão lá na Índia, né? Ele se vestia como indiano, com aquelas roupas tal, folgadas, né? O cabelo dele tinha aquelas trancinhas. E ele se converteu ao evangelho. Ele era hindu é uma religião, né? Ele se converteu ao cristianismo. E ele começava a pregar o evangelho pela Índia, para tudo que é lado, certo? E aí um dia ele passou em uma vila lá na Índia, tem muitos anos, né? Ele passou na Índia e começou a falar de Jesus, pai. Só que ele não falou, ele começou a viver com aquela família um tempo, ia falar das coisas de Deus e tal. E aí ele foi-se embora. Quando ele foi-se embora, passou-se um tempo, aí veio outro missionário atrás dele, né? Na mesma família, começou a falar de Jesus, a pregar. Mas e olha, você não quer falar de Jesus e tal? Ele é assim. Aí o dono da casa vem assim, ele passou por aqui. Ele passou por aqui, tem tanto tempo, ele passou por aqui, ele ficou uns dias na minha casa. Aí o cara, não, rapaz, Jesus ele foi 2000 anos atrás, né? Já morreu, foi pro céu. Não, rapaz, ele passou por aqui, ele comeu comigo aqui, ele ficou na minha casa, a gente conversou, tal, ele me ensinou um bocado de coisa, ele passou por aqui. Aí o cara disse, Jesus não, porque Jesus já morreu e foi pro céu. Rapaz, é o seguinte, se ele era Jesus ou não era, não sei, eu sei que se parecia com ele. Essa é a ideia, né? Ele conviveu com aquela família de uma forma tão parecida com Jesus, que na cabeça do rapaz, ele era Jesus. Foi Jesus que passou na casa dele. Essa é a ideia, a gente passar, conviver com alguma pessoa, né, e ir se embora. Daqui a pouco vem o outro, começa a falar assim, rapaz, eu vi uma pessoa que tem isso aí. Tem isso na vida dela. É legal, gostei. Certo? É o desafio da gente. É esse rapaz aí. É uma frase conhecida, né? A gente sempre fala quando está conversando sobre isso, é desse camarada aqui. Ele diz assim, o que você grita é tão alto em meus ouvidos que eu não posso ouvir melhor. Porque você grita tão alto em meus ouvidos que não posso ouvir o que está dizendo. Ralph Waldo Emerson. O que você grita tanto no meu ouvido que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, discipulado é isso. E é isso que a gente vai estudar esse ano, né? Ficar estudando esse ano. Falando um monte de coisa sobre isso. Vai girar em torno dessa mesma coisa, que é a essência, né? É a essência. Então, o que você grita tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Entenderam a frase, né? Está claro, né? Então, a pessoa tem uma vida que a pessoa fala tanta coisa, rapaz, você está dizendo uma coisa, mas você é totalmente diferente disso aí, tá? Não consigo nem me escutar. Abre, por favor, né? Romanos 8, 28 e 29. Então, discipulado é forjar. A gente já falou o que é forja, né? Forjar realmente deixar a gente no molde de Jesus, a imagem de Cristo. Então, ser discípulo é forjar a imagem de Cristo. O discipular é forjar nos outros a imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29.
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto é lindo também, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Todo mundo gosta desse. Todo mundo gosta desse aí. É muito bom, né? Tudo que Deus vai fazer vai ser para o meu bem, tal, vai ser para o bem. Aí depois versículo 29. Daqueles que ele chamou, né? A esses também ele predestinou. Aqueles que de antemão conheceu. Aqueles que de antemão ele conheceu. Também os predestinou. Isso. Aqueles que ele antes conheceu, né? De antemão conheceu, ele predestinou. Para serem conforme para a serem imagem conforme a imagem do seu Filho. Então existe um negócio lá de Deus para todo mundo que é crente, que é que todo mundo fique à imagem de Jesus. Ele predestinou para isso. É algo que Deus faz a vida toda, o Espírito Santo faz a vida toda, Jesus fez, também faz. É para que cada cristão nessa terra fique à imagem de Jesus Cristo. É predestinação. Você pode dizer, não, já que é predestinado, então vai acontecer. Vai. Ou vai, ou vai. Vai no que quiser, né? Ele vai empurrar, vai empurrar. Deus, o Espírito Santo vai empurrar. Vai. Estou falando de salvação. Ele vai. Porque tudo que Deus faz ou deixa fazer, acontecer na vida, é para que a gente fique igual a Jesus, irmão. Não pense que é para outra coisa, não. Tudo que acontecer na sua vida, na minha vida, é para que eu e você fique à imagem de Jesus. Tudo. Tudo de bom e até de ruim. Tudo que acontece de bom na sua vida, tudo que acontecer de ruim na sua vida, o propósito de Deus é fazer você ficar igual a Jesus. Se não alcançar isso, saber fazer, vai fazer outra coisa para que isso aconteça. Então, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vivo, piscando o olho, Ele vai estar trabalhando na gente para a gente ficar igual a Jesus. Porque é uma ordem, predestinação. Aqueles conheceu, Ele predestinou, né, para serem conforme a imagem de Jesus. Se é predestinação, quem conhece a palavra, né, é destinar antes, certo? Então, talvez você não acredite na predestinação para a salvação, mas você tem que acreditar na predestinação para ser igual a Jesus, a imagem de Jesus. E vai acontecer, mas Ele vai fazer isso a vida toda. E se não acontecer, a gente vai ficar remando, irmão. A vida da gente vai ser um remar sem fim. Por quê? Porque tudo Ele vai empurrar para isso. Tudo. Às vezes pode ser na hora da morte. Você tem que tirar um negócio, aí só tira na hora da morte. Já vê esse negócio na hora da morte? Na hora da morte todo mundo quer se concentrar, né? Pedir perdão aos outros, não sei o quê. Ai meu Deus. Pode ser na hora da morte, que Ele vai lá e corta tudo que não presta. Porque você reconhece, eu perdoo não sei quem, eu não sei o quê, me perdoe porque eu fiz isso, tal. Aí você vai. Mas é o propósito de Deus, certo? É o propósito de fazer a gente a imagem de Jesus. Aqui é um escritor, certo? Keith Phillips. Ele fala sobre discipular, tem um livro dele excelente. Aí o que ele diz que é um discípulo? Ele diz assim: discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar a outro. Então, o que é um discípulo? Aquele que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, Jesus, com a finalidade de ensinar a outro. Então, esse é o propósito de Deus na vida da gente. É que eu aprenda as palavras de Jesus, o jeito de Jesus ser, o que Jesus pensava, tá a mesma coisa, né? Dito de outra forma, para que eu possa ensinar isso a outra pessoa. Né? Então eu vou aprender para ensinar essas coisas aí.
Outra definição de discípulo. Eu queria assim fazer uma ressalva, irmão, a gente vai ficar dentro do horário, certo? Fazer uma ressalva. Como é que eu digo isso aqui? É propósito de Deus fazer crentes discípulos. É um negócio que eu creio assim, a gente não entendeu isso ainda não, na verdade. A maioria do crente entendeu isso. Mas é um propósito de Deus fazer os crentes igual ao primogênito. É o texto que a gente leu. Para que a gente fique igual ao primogênito, que é Jesus. É algo que está, digamos, nas entranhas de Deus. É fazer homens e mulheres de todas as épocas iguais a Jesus, a imagem de Jesus. A gente tem que botar isso na cabeça da gente, no coração. Por quê? Porque quanto mais a gente entende, né, mais a gente se rende, o negócio anda mais. Se eu travar, pior. Então, discípulo é aquele, é outra forma é aquele que reproduz o seu mestre. É aquele que, repara, irmãos, compromete a sua vida para ser o seu mestre. Ser, sentir, fazer e falar como ele. Isso é discípulo. E é isso que Deus quer para a gente. Eu queria que a gente entendesse nessa estudo que a gente vai estar fazendo aqui, de que isso não é só uma matéria, entendeu? Uma disciplina, um conhecimento, uma teoria. Isso é essencial na vida cristã. Tem algumas coisas que a gente ouve, não, mas isso aí, né, tal, é como se fosse um ensinamento, uma teoria. Então Jesus disse, indo fazer discípulo. Indo fazer discípulo, né? De todo mundo, né? Vamos ler esse texto aí? Por favor, me ajude. A gente tem mais 5 minutos, 6 no máximo. Por favor, aí alguém diz o texto, né? Esses textos são interessantíssimos, vale a pena depois você meditar em casa, certo? Esse texto sobre discipulado, sobre discípulo. Mateus 10, 24, 25. Isso. Diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos, aí no 37 ao 40. Quem ama seu pai, Preste atenção agora aí, olha. quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Perceberam aí? Quem amar pai, mãe, filho, mulher, tal, mais do que a Jesus, Jesus disse: você não é digno de mim. Ninguém nessa vida pode estar na mesma altura de Jesus para mim. Ninguém, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Se tiver, Jesus disse: você não me merece. E tem um outro texto que não sei se é isso aí, paralelo, diz assim: se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, você não pode ser meu discípulo. E o que isso quer dizer, pois? É que quando você comparar o seu amor por Jesus, o seu amor por seu filho, por sua mulher, por sua mãe, você tem que amar Jesus tanto que aquilo ali é como se fosse um aborrecimento. Não tem comparação. Só que a gente, na realidade, a gente não é assim. Na realidade não é assim. As pessoas que a gente ama e deve amar, certo? Elas ocupam um espaço na nossa vida muito maior do que Jesus. O que é que acontece? Trava o processo. Né? Quem tem filho aqui sabe, né? Filho é um negócio
É um negócio assim especial, né? É verdade isso. Filho é um negócio especial, né? Quem tem Não, filho. é verdade isso mesmo. É verdade, está na Bíblia aí. Né? E filho é um negócio especial, como mãe, né? Pai. Pai, mãe. São pessoas assim, como assim, praticamente intocáveis, né? Mas Jesus disse: ó, se essas pessoas estiverem igual a mim na sua vida, você não me merece. É isso que ele está dizendo. Você não é digno de mim. Se a gente mudar essa ideia, a gente não cresce, irmão. A gente não vai ser discípulo como deve ser, entendeu? A gente vai ser crente, evangélico. A gente vai para a igreja, até acho que vai para o céu. Mas a gente não vai fazer a diferença que Cristo está esperando nos filhos dele. Vamos ler o texto, Lucas 14, 26. Separe o texto. Acho que é esse pesado aí. Se alguém vem a mim É esse aí. e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essa é qual? 34. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo ou como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto é pesado. Foi Jesus quem falou, irmão. Não fui eu que falei, não. Isso aí foi Jesus. Né? Percebe, se você fizer uma comparação do Mateus com lá, o Mateus diz assim: se você ama alguém mais do que a mim, você não é digno de mim. Aí Lucas ele já diz assim: se você ama pai e mãe mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Até a si mesmo. Até a si mesmo. Você não pode ser meu discípulo. Repare que uma coisa está ligada à outra. Se você amar quem quer que seja, até você, mais do que a mim, você não é digno de mim. Você não me merece. Depois ele diz em Lucas: você não pode ser meu discípulo. Aí ele diz um negócio interessante, esse texto vale a pena estudar em casa. Ele diz: se você vai para uma guerra, você tem que ver se com um exército de 10.000 você encara 20.000. Se você vai construir uma torre, você tem que ver se você tem material suficiente, né, para construir. Por quê? Ele está dizendo assim: você tem que calcular o custo do discipulado. Nem pai, nem mãe. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Tem que ser Jesus primeiro, depois eles, certo? Primeiro Jesus, depois ele. Mas repare, irmão, isso é interessante. Lucas está dizendo: calcule o custo de ser discípulo. Calcule. Porque quando você entender que é e que quer ser, você tem que se enquadrar nisso aqui. Repare como ele fecha o texto. Ele diz assim: se o sal tornasse insípido, perdeu o sabor, para que serve? Não mais nada, só para jogar fora. Jogar fora e ser pisado pelos homens. Né? Não serve nem para ser adubo. Não serve nem para ser adubo. Naquela época ele jogava o sal no chão mesmo, nas pistas lá, nas estradas lá, ele jogava o sal. Quando o sal ficava ruim, ele jogava o sal, o povo pisar. Fazendo paralelo e tudo aí. Eu vou calcular se eu quero ou não ser discípulo. Aí eu calculo, quero, então não quero não. Sabe fazer? Esse é um sal que está correndo o risco de perder o sabor. Ou seja, não é uma coisa, digamos assim, de menos, entendeu? É uma coisa séria.
Então, ser discípulo é algo sério, muito sério. Quando você diz eu não quero ser discípulo, você está correndo o risco de ficar no sal que não salga. Aí, para que serve? Não, só para jogar fora. Vamos encerrar. Outra aqui, né? Discipulado. Aqui falando sobre discípulo, né? Discípulo é aquele discipulado, que é o que a gente está estudando, que é algo que a gente está querendo para a gente. Esse é o rapaz aqui, Mark Buber. Ele diz assim: discipulado. Que negócio interessante. É ajudar a outro a seguir a Jesus. É buscar, eu botei bem grande aqui, olha, intencionalmente, como fazer aquele discípulo mais parecido com Cristo. Então, discipulado é uma busca intencional de um discípulo, né, para fazer o outro ser parecido com Jesus. Então, eu boto na minha cabeça, eu vou fazer essa pessoa aqui. Claro, se a pessoa não quiser, meu filho, recue, não vai. Se Deus não fizer a obra, se a pessoa não responder, nem vá, recue. Você vai estar dando murro em ponta de faca. Não adianta. Certo? Se a pessoa não quer, você é sério isso. Você vai estar dando murro em ponta de faca. Você já deu murro em ponta de faca? Veja como é que a mão fica. Entendeu? Então recue. Se a pessoa sinaliza. É interessante a gente colocar em algum lugar, fazer uma diferença entre querer e poder. E fazer. Querer uma coisa, poder é outra coisa, fazer é outra coisa. Tem gente que quer, mas não pode. Mas se ela quer, o poder é Deus quem dá. Certo? Agora tem gente que até pode, quer e pode, mas não faz. Ou seja, não decide fazer. Diz que quer, mas não faz. Se quer e pode, faz. Então, bom, vamos encerrar, né, irmão? Vamos encerrar com essa frase aí. Não podemos discipular se não formos discípulos. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude, né, a crescer para poder ajudar os nossos irmãos, né, as pessoas a serem iguais a Jesus. Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Medite nesses textos, tá certo? E aplique na sua vida. Deus abençoe a todos. Vamos na paz. Meu querido. Venha para Deus mesmo.